ver esse tal dividendo que todo mundo fala. Precisa investir muito? Olá pessoal, tudo bem? Se você é um investidor iniciante, está querendo começar a investir em algum fundo imobiliário para sentir como que é isso, como que funciona, mas não quer colocar muito dinheiro por enquanto, separa 10 aí e vem comigo que esse vídeo foi feito para você. E a resposta é não, não precisa ter muito dinheiro para se tornar um investidor, um cotista de um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários têm ganhado cada vez mais espaço e subiram bastante nos últimos tempos, como mostra aqui, por exemplo, o gráfico do IFIX. O IFIX é basicamente o índice dos fundos imobiliários. E eu separei 3 fundos para você iniciante que englobam algumas características. Vê se você se identifica com alguma. São fundos imobiliários bem antigos, já de mercado, ou seja, eles já passaram por várias crises, foram resistentes e resilientes, têm excelente liquidez diária, um número excelente de cotista e que custa na casa de R$10. E aí, essas características são importantes para você? E ainda que esse vídeo não seja nenhuma recomendação de compra, eu sugiro você pelo menos olhar com mais carinho para os fundos imobiliários e estudar um pouquinho mais para ver se faz sentido investir neles ou não. Eu tenho um vídeo bem legal aqui para quem está começando de como receber R$250 todos os meses com fundos imobiliários. Depois que acabar esse vídeo, você corre lá e assiste. O nosso primeiro fundo, além de barato, é para aquela pessoa que não entende nada, gente, mas nada mesmo, e que não quer ter o trabalho de ficar escolhendo, estudando fundo por fundo para poder comprar. É um fundo FOF. O que é isso? Um fundo FOF é um fundo de fundo. É o BCFF11. Atualmente ele está na casa de R$9,11. Vou apresentar primeiro os fundos, depois eu falo das características deles, ok? O BCFF11, ele é uma modalidade de fundo imobiliário muito pertinente para aquela pessoa, como eu disse para vocês, que quer se expor a vários fundos imobiliários, mas ela não sabe por onde começar nem como fazer isso. Esse tipo de fundo tem essa característica que é muito legal. Ele é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos, ou seja, você fica exposto, de certa forma, a vários fundos, aportando apenas em um. Isso não é show? O BCFF11, ele era mais caro, ali na casa de 70 e poucos reais por cota. E agora, no final de 2023, ele desdobrou. O que é um desdobramento? Significa que ele se dividiu para ficar ainda mais acessível para o pequeno investidor e assim também aumentar a liquidez do fundo, ou seja, o número de negociações. A liquidez, gente, ela é algo muito importante, porque significa que facilmente você consegue comprar e vender aquele fundo, tá? Ela significa o número de negociações no dia. Então, no caso do BCFF11, uma cota de R$70 desdobrou para 8 cotas de R$9. Eu tenho BCFF11 na carteira desde quando eu comecei a investir, nunca deu dor de cabeça, ele paga certinho os dividendos. Eu tinha 5 cotas dele, agora eu tenho 40 cotas depois do desdobramento. O segundo fundo imobiliário também bem acessível também desdobrou recentemente, é o CPTS11. Ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe mais em recebíveis imobiliários, é mais voltado para renda fixa, vamos dizer assim. Olha aqui no gráfico dele, por exemplo, quase 70% em CRIs, mas ele também tem uma parcelinha, ainda que menor, quase 30% ali, que ele investe em outros fundos imobiliários, ou seja, ele também tem uma carteira bem diversificada, é uma excelente opção. Hoje, o CPTS11, ele está custando ali na casa de R$8,46. E ele traz nos seus relatórios gerenciais uma informação bem bacana que é isso aqui. Olha aqui, ó. Essa discriminação aqui, que eles chamam de tabela de sensibilidade, ela nada mais é do que uma previsibilidade da comparação do fundo, né, o CPTS11, com a renda fixa, por exemplo. Eles discriminam bem detalhadinho aqui, ó, de acordo com o valor que você pagou na cota, qual vai ser a sua rentabilidade proporcional com o índice da inflação. Isso é muito bacana. Juliana, não entendi nada. Olha aqui, ó. Hoje a cota tá mais ou menos R$8,46, certo? Mas como aqui na tabelinha não tem exatamente esse valor de R$8,46, a mais próxima é essa daqui, ó, R$8,49. Então significa que a minha rentabilidade com esse fundo vai ser de mais ou menos o IPCA mais 7,71% ao ano. Para quem não sabe, o IPCA é a inflação. Então ele vai me rentabilizar de acordo com a inflação do período mais
essa taxa de 7,71% ao ano, que é bem alta por sinal. Só para a gente comparar aqui, por exemplo, com o Tesouro Direto, que é um investimento conservador de renda fixa, um investimento nacional, uma das taxas mais altas que tem pago atualmente é IPCA mais 5,72. Então essa tabelinha ela é um diferencial no relatório do fundo CPTS11, porque além de trazer ali uma previsibilidade de quanto que a gente vai ganhar com esse fundo, ela também dá uma transparência com o investidor, e isso é muito positivo. O terceiro fundo, não menos importante, é o Fundo Imobiliário MXRF11. Ele está atualmente ali na casa de R$10,74. Gente, ele é um fundo muito popular e a maioria das pessoas já ouviram falar dele. Ele ficou popular porque foi um dos primeiros com essa premissa de acessibilidade. Ele é um fundo inegavelmente muito bom. Ele é o carro forte dos fundos imobiliários em número de cotistas. E eu já vou te contar quantos cotistas ele tem atualmente. Mas esse fundo atualmente já se valorizou bastante, então ele está sendo considerado caro nesse momento em relação ao seu preço justo, tá? Então, no momento, ele não está num bom cenário de compra. E eu já vou te explicar como que a gente sabe um preço justo dele. Ele tem entregue um dividendo excelente. Eu tenho o MXRF11 na minha carteira, na carteira de investimento dos meus filhos. Desde que a gente começou a investir, também nunca tive problema. O fundo tem um patrimônio líquido bilionário. Agora eu quero te mostrar algumas características bem importantes, bastante relevantes desses três fundos imobiliários. Eu vou te mostrar a data de nascimento desses fundos imobiliários, ou seja, quanto tempo eles têm de mercado, o que dá uma previsibilidade. Já deu pra gente perceber o comportamento do fundo em momentos difíceis. Então, teoricamente, quanto mais tempo de mercado, mais a gente tem uma previsibilidade melhor de como ele se comporta frente a situações complexas. E os dividendos entregues nos últimos meses, para a gente ter uma noção, não tem como eu saber quanto que ele vai me pagar daqui para frente, mas tem como eu saber como foi a partir daqui para trás, para ter uma média. O PVP, que nada mais é que o preço sobre valor patrimonial, eu já vou te explicar mais ou menos como que é isso, a média de liquidez diária e o número de cotistas. Então, basicamente, são essas informações. Olha aqui comigo, ó. O BCFF11, ele tá no mercado desde 2010, ou seja, mais ou menos 14 anos. Ele entregou nos últimos 12 meses um dividendo de mais ou menos 9,23% em rendimentos, ou seja, isso é muito positivo porque é isento de imposto de renda. O último dividendo pago foi de 7 centavos por cota e o PVP está na casa de 0,92. O PVP nada mais é do que o preço sobre valor patrimonial. É um indicador que a gente usa meio que para avaliar se o fundo imobiliário está caro ou barato em relação ao seu preço justo de mercado. E o preço justo de mercado do BCFF11 está me dizendo que ele está barato. Por quê? Quando ele está acima de 1, em 1 ou acima, a gente considera que está caro. No caso dele aqui está 0,92, então ele está descontado em relação ao seu preço justo, o seu preço sobre o valor patrimonial da cota, deu para entender? A liquidez do fundo é excelente, mais de 3 milhões de reais de liquidez por dia ali no número de negociações, ele já passa de 315 mil cotistas. O CPTS11, aquele fundo imobiliário que eu falei para vocês, ele está desde 2014 no mercado, também ali já tem uma década de história. Ele entregou no último ano um dividendo na casa de 10,45%, também um excelente dividendo. Pagou no último mês 6 centavos por cota, o PVP dele também está abaixo de 1, ou seja, ele também está descontado, está em 0,93. A média de liquidez diária, ou seja, o número de negociações, também passa de 6 milhões de reais por dia e ele também já passa de 311 mil cotistas. Já o MXRF11, que é aquele fundo que eu falei para vocês, bastante popular, ele está no mercado desde 2011 e entregou quase 13% em dividendo no último ano e ele está pagando atualmente 11 centavos de dividendo por cota. O PVP dele está 1,8. Percebe aqui aquilo que eu disse para vocês, que ele já está caro em relação ao seu preço no valor patrimonial? Uma liquidez fenomenal de mais de 11 milhões por dia e ele tem, gente, o número de cotistas, mais de 1 milhão de cotistas, por conta daquilo que eu falei para vocês. Ele se tornou um fundo bastante popular por conta dessa premissa de ser um fundo bastante acessível. E por coincidência, os três fundos imobiliários aqui do exemplo são administrados pela BTG Pactual, o grupo BTG Pactual, que é a administradora que faz toda essa gerência, vamos dizer assim, desses três fundos. Então percebe que se você quiser com R$30, você pode comprar uma cota de cada um desses três fundos e já receber os primeiros dividendos a partir do mês da frente. Mas
Se você não quiser comprar um de cada, com apenas um, vocês viram ali, a partir de R$8 já é possível sim se tornar um cotista e no próximo mês já receber aquela renda passiva ali pingando na conta sem fazer nada. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo.